Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Eu sou Denis Nicolai e hoje vou falar para você sobre um erro muito comum cometido pelas pessoas e que causam grandes prejuízos para as empresas. Vamos agora entender como é a regra de arredondamento de numeração decimal de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela diz o seguinte em relação ao número que se quer manter. Se o número imediatamente posterior for menor que 5, 50, 500 ou 5.000, deve ser arredondado para baixo. Se esse número seguinte for maior que 5, 500 ou 5.000, deve-se arredondar para cima. E se esse número seguinte ele for exatamente 5 ou 50, não tiver nenhum outro número maior aqui, se o número que quer manter for par, você mantém o número par, sem acrescer nada. E se o número anterior for ímpar, você vai acrescer de uma unidade. Vamos ver na prática como isso funciona. Imagine que eu tenho esse número, 15,34716, e o número que eu quero manter é o número 3, ou seja, eu quero arredondar para deixar somente com uma casa decimal. Então, eu vou analisar o que acontece aqui a partir do resto do número. Como o número imediatamente seguinte ao 3 é o 4, ou seja, é menor que 5, ou 50, ou 500, o número que eu vou ter como resultado vai ser 15,3. Ou seja, eu arredondo para baixo. Vamos ao segundo caso. Se utilizarmos o número 28,66512, se eu cortar aqui na casa dos centésimos, como o número que resta é 512, ou seja, é maior que 500, eu vou acrescer o número que eu quero manter, ou seja, o último número, de uma unidade. Então ele vai ficar 28,67. O próximo número é 3,8500. Normalmente, quando é 8500, a gente só vê 3,85. Se eu for arredondar para somente uma casa decimal, esse número, como ele é igual a 500 e o anterior aqui é par, esse número será arredondado para 3,8. Vamos ver o próximo, 3,7500. Então, vou manter uma casa decimal. Parece, que é a mesma coisa aqui. Porém, como o número anterior ele é ímpar, eu vou acrescer de uma unidade. E esse número também será arredondado para 3,8. Então, veja, 3,85. Se eu for arredondar para uma casa decimal, como o número anterior é par, eu vou manter. No 3,75, se eu for arredondar para uma casa decimal, como o número anterior é ímpar, eu acresço de uma unidade e também fica 3,8. Próximo número, 1,25. Então, quando é 25, subentende-se que ele é um número exato, que aqui é como se fosse vários zeros. Então, 1,25, se eu for arredondar para uma casa decimal, vai seguir a mesma regra desse anterior. Como o 5 ele é exato, eu vou manter o número anterior por ser par. E isso vai me dar 1,2 como resultado. No de baixo, 1,15, a gente vai seguir a mesma regra. Eu vou manter uma casa decimal e aqui é como se fosse um número exato. Então, como é 5 e o anterior é ímpar, eu vou acrescer de uma unidade. E ele também vai ser arredondado para 1,2. Agora você deve estar me perguntando por que um arredondamento pode causar grandes prejuízos para uma empresa. E eu vou colocar o seguinte: imagine que seu chefe chegue para você e peça a produtividade hora da sua linha de produção. Aí, costumeiramente, você utiliza o Excel.
você faz as contas e chega num número com várias casas decimais. Aí o Excel, por facilitar sua vida, você já esconde as casas decimais e ele vai arredondando automaticamente. E você não sabe que regra que ele está utilizando ali. Ou, às vezes, você tem costume de usar a função arredondar para cima ou arredondar para baixo. Então, digamos que você usou a função arredondar para cima, né? E passou esse número para o seu chefe. O que você não sabia é que, ao não utilizar corretamente a regra de arredondamento, você passou um número com um determinado erro para o seu chefe. E aí o seu chefe pegou aquela produção horária e ele ia utilizar para fazer a projeção anual da produtividade da empresa. Então ele pegou aquele número de produção horária, multiplicou pela quantidade de horas úteis por dia. Pegou esse resultado, multiplicou pela quantidade de turnos que a empresa roda. Pegou esse resultado e multiplicou pela quantidade de dias úteis trabalhados no mês. E depois multiplicou isso pelos meses trabalhados ao longo do ano. E aí ele vai ter um resultado mais ou menos assim. Em janeiro está em 0 e no final do ano vai chegar em 100% da produtividade. Como aquele número que você passou foi inflado, esse erro ele é muito maior do que aquele primeiro erro que você passou no número do arredondamento, por ter sido multiplicado por várias e várias vezes. E o que vai acontecer é que, no decorrer do ano, a produtividade não vai alcançar a projeção, dando uma diferença do que se foi planejado. E aí você fala, mas isso não é muito. O problema aqui está em entender qual foi a causa dessa diferença. E dificilmente no meio do ano alguém vai revisar o arredondamento que foi feito lá na primeira conta que você fez. O que vai acontecer aqui vão ser alocados os recursos, vão buscar novas soluções, novas tecnologias, vão gastar com hora extra para tentar recuperar essa produtividade que foi teoricamente perdida ao longo do ano. Porém, o engano está em acreditar que essa produtividade foi perdida. Essa produtividade, a linha projetada, ela nunca existiu. E o que aconteceu é que, por uma falha numa regra de arredondamento, estimou-se algo inatingível para a empresa. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça, ative as notificações e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima!